Eclesiastes, capítulo 1, versículo 12. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. E apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela exercitar. Atentei para todas as obras que fazem debaixo do sol. Eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Vocês notem aqui que Salomão aqui ele já está um senhor de idade. E eu quero relembrar um pouquinho da história de Salomão. E aqui ele já é o pregador, e a gente observa assim que o reino já tinha sido dividido, e aqui ele está dizendo assim que ele foi rei em Israel, e agora ele só reinava em Jerusalém. Mas a gente observa o seguinte, que Salomão ele foi o terceiro reino de Israel, da dinastia de Davi, e o Senhor que mandou Davi passar o trono para ele. E um dos conselhos que Davi deu a Salomão foi que, antes de morrer, Davi disse assim para ele: você conhece o Deus do seu pai. E não desvia do caminho dele, para que a palavra do Senhor se cumpra, porque ele me disse que se os meus filhos forem como eu, não faltará varão para que assente no trono de Israel. E Salomão, ele foi um homem bem sucedido, e a Bíblia diz que o Senhor um dia apareceu em sonho para ele, e ele herdou o trono ainda menino, e o Senhor fez uma pergunta para ele, o que ele queria, e Salomão falou assim: já que o Senhor me colocou sobre o chefe, sobre o teu povo, e o teu povo é como a areia da praia, eu quero sabedoria para mim entrar e sair no meio desse povo. E a Bíblia diz que Deus gostou do que Salomão falou para Deus. E a Bíblia diz que Deus falou bem assim: já que você não pediu nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, eu vou te dar tudo isso. Eu vou te dar sabedoria e também riqueza que outro homem antes de você nunca teve, e nem depois terá. Então Salomão, a Bíblia diz que o reino prosperou na mão dele, e ele reinou também 40 anos, assim como o pai dele reinou. Mas a Bíblia também diz que Salomão amou muitas mulheres. E a Bíblia diz que ele começou a casar com princesas que não serviam ao Senhor, como as filhas de Faraó. E a gente lembra que Salomão, na inauguração do templo, em Crônicas 17, a Bíblia diz que Salomão fez uma oração, e o fogo do céu desceu. E Deus aceitou a oração dele, o sacrifício dele, e a Bíblia diz que o fogo do céu desceu. E a Bíblia diz que Salomão matou 120.000 ovelhas e 22.000 bois, e a festa durou 3 meses. Então Salomão era um homem muito rico, ele herdou isso. E a Bíblia diz que Salomão amava o Senhor, e o Senhor amava também a Salomão. Mas só que é interessante isso aqui, com o decorrer do tempo, isso por isso que eu estou dizendo que eu gosto muito do livro de Eclesiastes, porque você vai ver que Salomão, ele já está pregando os erros deles. E Salomão, ele começou a edificar nos bosques altares para as suas mulheres que adoravam a outros deuses. E por causa desse pecado, o reino foi dividido. Foi dividido. E aqui Salomão, ele está expressando tudo isso. Ele fala bem assim: olha, eu tive servos e servas que nasceram no meu palácio.
Tudo que os meus olhos viam e desejavam, eu dava a eles. Eu provim-me de tudo. Tudo que ele queria, ele tinha. E só que no passar do tempo, Salomão começa a esquecer disso e ele começa a desviar. Ele começa a fazer umas coisas que não agradam ao Senhor. Principalmente adorar, fazer altares para as mulheres. Isso já na velhice dele. E é interessante que aqui ele vai falando que tudo é vaidade. E é um alerta para os nossos dias de hoje. Tudo é vaidade. Ele vai dizer assim, olha, eu edifiquei casas para mim, eu plantei hortas, eu plantei uvas, eu fiz tanques, eu fiz muitas coisas. Eu gozei a vida como nenhum outro homem gozou. Mas depois, olhando para as obras que eu tinha feito debaixo desse sol, eu vi que tudo é vaidade. E que valor nenhum tem. Porque ele vai dizer assim, que proveito tem o homem? Que proveito tem o homem? Porque ele disse assim, porque depois de mim vai vir um que vai desfrutar do meu trabalho. E quem vai me garantir se ele é sábio ou tolo? Então, Salomão aqui ele tá fazendo uma reflexão. Aqui ele já é o pregador. Então aqui ele já vai dizer assim, ó, viva os dias da sua vida ao lado da mulher que você ama, que essa é a porção que o Senhor, teu Deus, te dá debaixo desse sol. Ele vai dizer assim que doce é o sono do trabalhador. Então Salomão aqui mais na frente, ele vai dizer assim que Deus vai pedir conta de tudo o que você fez. E lá no capítulo 12 ele vai dizer assim, ó, lembra do teu Criador, do dia da sua mocidade, antes que venham os maus dias, o qual você venha dizer, não tenho neles mais contentamento. Lembra do seu Criador no dia da sua mocidade. Porque, irmãos, nós estamos, esse mundo, se nós começarmos a ficar presos nas coisas desse mundo, ele vai nos fazer esquecer de Deus. E é um perigo esquecer de Deus. Nós não podemos esquecer do Senhor. Esse mundo sedutor, ele quer que nós ficamos afadigados com os nossos afazeres. Nós se preocupamos com nós mais do que com as coisas de Deus. Lá em São Mateus, no capítulo 22, versículo 37, Jesus disse assim, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. E esse mundo, se a gente não vigiar, as coisas desse mundo nos afasta de Deus. Então, não é pecado você ter as coisas, mas quando você fica apego às coisas deste mundo, ela começa a te afastar de Deus, está preocupado. E Paulo disse, em nada eu tenho a minha vida por preciosa. E as pessoas estão tendo a vida muito por preciosa. Qualquer coisa. Eu não gostei daquela igreja porque aconteceu isto, aconteceu aquilo. Eu saí da igreja por causa disso e daquilo, inventando desculpa. Até ele mesmo sabe que é mentira. E esquecendo das coisas de Deus, tem a vida muito preciosa. Então essa geração está tendo a vida muito preciosa. A vida está muito preciosa, a minha vida é muito preciosa, eu tenho muita dó de mim mesmo. Eu estou preocupado muito comigo mesmo e estou esquecendo das coisas de Deus. E Salomão está dizendo assim, lembra do teu Criador no dia da sua mocidade, antes que venham os maus dias, a qual venha dizer, não tenho neles mais contentamento. Aí vai dizer assim, poxa, quando eu era novo eu podia ter feito muita coisa na minha juventude para Deus, e agora eu estou sem as minhas forças e não posso fazer nada.
Lembra do teu Criador do dia da sua mocidade. Então esse mundo, as coisas deste mundo, não é pecado você ter riqueza, não é. Pecado é você amar a riqueza, porque Jesus disse que ninguém pode servir aos dois senhores. E esse mundo, irmão, não precisa ser rico não. Às vezes eu amo o meu carro mais do que a Deus. Às vezes eu amo mais o meu celular do que a Deus. Eu amo mais olhar o Zap do que ler a Bíblia. E depois eu digo que amo a Deus. Não ama, porque as minhas atitudes não mostram isso. Então eu tenho que lembrar do meu Criador do dia da minha mocidade. E Salomão, ele começou a esquecer disso. Ele começou a se esquecer disso, e Davi falou bem assim: rapaz, você conhece o Deus do seu pai, não desvia, para que cumpra a palavra do Senhor, que me diz que não faltará varão que assente no trono de Israel, se for como eu. E Salomão começou a esquecer disso. Um homem que fez uma oração, irmãos, o homem para fazer uma oração e o fogo do céu descer, só foi Salomão e Elias. Você já parou para pensar nisso? O cara fazer uma oração perante todo Israel. A Bíblia diz que a glória de Deus desceu e encheu toda a casa, que o sacerdote não podia nem ficar de pé. E daí a pouco você começa a esquecer de Deus. Quantas vezes Deus já te usou e agora você está começando a esquecer de Deus? Então, esse mundo sedutor, as coisas deste mundo, elas nos fazem esquecer de Deus. E esquecer de Deus é um perigo. No livro do Êxodo, ali nos livros de Moisés, de toda a peregrinação que eles vão fazendo, o Senhor é repetido. Isso é repetido várias vezes. Deus vai falar bem assim: olha, eu vou levar vocês. Vocês vão desfrutar de vinhedos que vocês não plantaram. Vocês vão morar em casa que vocês não edificaram. Mas quando chegar nessa terra, não esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou do Egito com um braço forte, da escravidão. Não esqueça do Senhor teu Deus. E o Senhor repetiu isso várias vezes durante a travessia naquele deserto. Quando você não esqueça do Senhor teu Deus. É tanto que Deus encheu eles de festa, porque a festa é um memorial. Porque quando eles foram passar o Jordão, o Senhor falou para Josué, para o povo santificar. E quando ele escolheu 12 homens de cada tribo, eles pegaram, e a Bíblia diz que quando eles passaram o Jordão, o rio estava transbordando na sua cabeceira, era a cheia do rio Jordão, e ele estava transbordando, era impossível passar. E foi nesse dia que eles passaram. E o Senhor falou assim: vocês vão colocar 12 pedras do outro lado, que vai servir para um memorial, para que quando os vossos filhos vos perguntar que pedras são essas, vocês vão dizer: ó, o Senhor nos tirou da escravidão e nos trouxe para essa terra. Isso é um memorial. E o Senhor deu várias festas a eles, tudo memorial, para você não esquecer. Até o próprio Jesus falou bem assim: ó, todas as vezes que vocês juntar para partir o pão e para beber desse cálice, fazer isso em memória de mim. É um memorial para você não esquecer de Deus. Hoje nós até falamos sobre isso, sobre o memorial. Então, a Bíblia é cheia de memorial. Deus, todas as festas de Israel têm um sentido, porque Deus deu essas festas para eles como um memorial, para eles não esquecer de Deus. Então, é um perigo esquecer. E ainda bem que Salomão, eu já vi gente falando aí que não sabe que Salomão foi para o céu ou para o inferno. Aqui, ainda bem que Salomão, ele reconhece isso antes. Aqui ele já está pregando algumas coisas que ele errou. E ele está nos alertando sobre isso. Então, é um perigo esquecer de Deus, irmãos. Salomão está falando isso. Na frente ele vai falar bem assim, que Deus vai fazer conta de tudo aquilo que você fez. Em Hebreus está dizendo assim, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. E a Bíblia diz que todos nós há de comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar conta dos nossos atos. E a Bíblia diz que Deus julgará
os segredos dos homens. Então nós temos uma alma a prestar conta diante de Deus. Nós temos uma alma a prestar conta diante de Deus. E a sedução desse mundo, a correria desse mundo nos dias, ela nos tenta afastar de buscar o Senhor. Então, Salomão está falando isso. Ele não está dizendo que não é para você trabalhar, não é nada disso. Ele está dizendo que é vaidade você ficar se matando para fazer isso e esquecer de Deus. Valor nenhum tem, porque isso vai passar. O John Wesley, ele fala bem assim, eu fico olhando os homens, para quem já leu Heróis da Fé, ele fala bem assim, na biografia dele, ele fala bem assim, eu fico olhando os homens a correr de um lado para o outro, em busca de coisas, como se fosse passar a eternidade aqui nesse negócio. Nós não vamos passar a eternidade aqui. Nós não vamos passar a eternidade aqui. Então, nós temos que nos preocupar com as nossas almas. Isso é o Evangelho. O Evangelho é uma coisa tão séria, irmãos, que o próprio Jesus desceu do céu para morrer por nós. Para quê? Para salvar nossa alma. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio Deus, Emanuel, Deus no meio dos homens. O Verbo desceu e se fez carne e habitou entre os homens. Então o Evangelho é isso. E esse é o Evangelho que eu prego. Eu prego a mesma coisa. Porque Paulo disse assim que ele não cansa de escrever para a igreja as mesmas coisas. Evangelho é uma coisa, evangelho não é falar a palavra para emocionar ninguém e ficar pulando e sair daquela porta para fora e esquecer. É emoção, chorar, não. Evangelho não é isso. Evangelho é o cara sair dali da porta e pensar assim, eu tenho que mudar. Eu tenho que me converter, fazer uma convenção e voltar para Deus. Isso é Evangelho.